Olá! Eu resolvi falar um pouco hoje sobre creatina e ganho de massa muscular. Você aí, já fez uso? Já pensou em estar utilizando? Gostaria de utilizar, mas ainda tem dúvidas? Eu vou explanar um pouquinho sobre ela, o que ela é, quais as suas funções, em que alimentos podemos encontrar, quem pode utilizar e quem não pode utilizar. Então, eu vou começar pelo que é a creatina. O que você acha que é a creatina? Ela é um suplemento rico em aminoácidos, ou seja, é uma proteína responsável, sim, por auxiliar no ganho de massa muscular. É responsável por dar sustentação aos nossos músculos. É responsável também por aumentar a nossa força durante a atividade física. Então, faz com que você aumente a sua carga na atividade física, na musculação, e com isso desempenhe sim o aumento de massa muscular. É por isso que ela é tão famosa e ela é um dos suplementos mais utilizados no mundo todo, porque sim, ela ajuda no ganho de massa muscular justamente porque você se sente mais forte com o uso da creatina. Será que a creatina ela ajuda realmente a fazer tudo isso sozinha? Como eu sempre digo, nenhum suplemento é capaz de fazer milagres sozinho. Então, atenção ao adquirir um alimento ou um suplemento para que ele faça as funções sozinho. Ele não vai ser responsável por isso. É preciso sim que você mude totalmente seus hábitos alimentares, procure ajuda de um bom profissional, nutricionista, para que sim vá fazer a adequação da sua alimentação com a quantidade ideal de carboidrato, lipídios, proteínas e talvez estar incluindo a creatina na sua alimentação. O resultado vem com a creatina depois de 3 a 6 meses. Então, o uso da creatina, ela pode ser de longo prazo, ela deve ser de longo prazo, na verdade, porque se você deve usar ela diariamente. A nossa alimentação, ela supre em torno de 1 grama de creatina que a gente acaba consumindo através de alguns alimentos. Mas o ideal é em torno de 3 gramas de creatina. Porém, precisamos saber o quanto você está se alimentando com esses alimentos que possuem creatina para então a gente possa estar utilizando mais ou menos gramas de creatina ao dia. Há estudos que comprovam que até 20 gramas pode ser uma quantidade segura, mas claro, isso vai depender do alimento que você está consumindo, do seu estado de saúde, porque em pessoas saudáveis a gente pode estar utilizando 3, 5, 10 gramas, isso vai depender muito do seu roteiro de alimentação, do seu recordatório 24 horas de alimentação. E em casos em que a gente não pode estar utilizando a creatina, a gente utiliza outras estratégias, um bom whey, um colágeno, alguma outra estratégia que realmente a nutricionista acaba visualizando, verificando ali na hora da conduta nutricional, na hora da consulta, tá? Então, só para esclarecer ali que não é porque a creatina é legal estar utilizando que você deve sair colocando 2 a 5 ou 10 gramas na sua rotina alimentar, porque não se sabe ainda ao certo o quanto de alimentos que você consome que tenham creatina. Mas, Aline, quais são os alimentos que possuem creatina? Então, anota aí. Os alimentos que possuem são carne, leite e ovos. São os que mais possuem quantidades significativas de aminoácidos que possuem creatina, então. O peixe também tem uma quantidade bem legal de aminoácidos e que são convertidos em creatina, mas o que vale lembrar é que você só deve utilizar a creatina em casos em que está realmente fazendo uma atividade física intensa, tá? Que ela vai ajudar no aumento da sua força para aí sim você chegar ao aumento de massa muscular com mais facilidade. Só deve estar sendo utilizada em casos em que você realmente não está conseguindo suprir a necessidade nutricional ideal para o seu corpo
e principalmente quando você estiver saudável. E como saber isso? Fazendo exames periódicos. Nos atendimentos que eu faço, eu sempre solicito vários exames para que a gente tenha segurança dos alimentos que você está consumindo e principalmente dos suplementos que você precisa estar utilizando para que tenha um melhor resultado no aumento de massa muscular, certo? Então, cuidem disso, não saiam fazendo suplementações sem orientação, sem uma conduta nutricional, porque às vezes o caminho mais curto pode gerar prejuízos lá na frente, tá? Então a gente sempre pede que suplementações e uso de medicamentos, eles devem ter uma atenção especial, porque se você não fizer o uso corretamente, vai gerar prejuízos na sua saúde e sim a longo prazo. Como eu devo utilizar a creatina? Então, quando você utilizar, priorize o uso dela na primeira hora da manhã, de preferência em jejum, e também o pós-treino seria uma grande vantagem você estar utilizando a creatina. Você deve fazer o uso da creatina de que forma? Todos os dias, no mínimo por 3 meses, certo? Então você vai começar a perceber a diferença no seu corpo após 3 meses, 4 meses de utilização. Isso, claro, em conjunto com uma alimentação de qualidade, fechando todos os seus macronutrientes. Então, assim, a alimentação ela deve fazer parte dessa mudança alimentar ali, dessa mudança do estilo de vida, juntamente com a creatina. Esses dois fatores vão fazer com que você sim tenha maior desempenho e que aumente o ganho de massa muscular com mais facilidade. Eu diria assim que a creatina, né, a minha opinião, ela ajuda em torno de 5, 10, 20%, dependendo da situação de cada indivíduo no aumento de massa muscular e no desempenho físico. Mas você não deve interromper o uso, deve fazer o uso, sempre procure por doses menores, ver como que o seu corpo responde e depois, no segundo mês, no terceiro mês, vai aumentando as doses aos poucos. Existem efeitos colaterais com o uso da creatina? Sim, podem existir em casos de que o seu corpo não aceitou bem a creatina em forma de suplementação e em casos em que você usou em doses excessivas para o seu corpo. Quais são os sintomas? Efeitos gastrointestinais, bastante gases ou diarreia ou até constipação, isso vai depender de cada indivíduo. Dores de cabeça frequentes, irritabilidade, mal-estar, náuseas e até palpitações em casos de muita quantidade utilizada. Então, por isso que a gente sempre orienta. O consumo deve fazer com que o seu corpo responda positivamente, mas você deve começar sempre de menos para mais e ver como que o seu corpo está respondendo, como que você está se sentindo durante o uso desses suplementos. Quem não pode utilizar? Gestantes, lactantes, crianças e algum indivíduo que realmente possui alguma patologia específica, né? Algum problema renal crônico ou algum outro em que o médico ou a nutricionista verifiquem na hora da conduta que não é necessário e que não é autorizado o seu uso da creatina. Então, a pergunta que não quer calar, eu uso creatina ou whey? Qual é o meu caso? Eu sugiro que se você for utilizar a creatina, faça como eu orientei antes no vídeo. Comece aos poucos, comece com 2 gramas, 3 gramas, fique 1 mês, 2 meses, vê como que o teu corpo vai responder, analisa a sua alimentação se realmente está de acordo com o que você está precisando durante seu ganho de massa muscular. Verifica se você conseguiu ter um desempenho melhor, tá? Durante os treinos, se conseguiu aumentar a carga, se conseguiu aguentar mais firme até o fim do treino, sem cansaço. E o whey, ele ajuda na reconstrução da fibra muscular, então ele é usado mais para gerar saciedade. Então você pode estar utilizando o whey antes do treino para que você também tenha maior saciedade até o fim do treino. E a creatina no pós-treino. Então seria uma estratégia de estar incluindo esses 2 suplementos. Então me conta, você vai utilizar a creatina? Já utilizou? Deu efeito para você positivamente? Ou
está curioso para utilizar e ver os resultados nos próximos meses? Comenta aqui para mim e eu quero entender um pouquinho mais sobre você. E se você tiver dúvidas, manda que eu ajudo você e também eu posso estar utilizando como os próximos temas também, tá? Um grande beijo, até a próxima!